Olá, olá, como vai? Tudo ótimo? Como a geração Z ajudam as empresas com as questões de ESG? O que é a geração Z? Geração Z são jovens nascidos no final dos anos 90, meados dos anos 2000 e que nasceram com um outro mundo, uma outra mentalidade, uma conscientização relacionada ao meio ambiente, às questões sociais e à governança extremamente diferenciada em relação aos nossos pais, por exemplo. Então, ou seja, eles valorizam muito empresas que atuam de uma forma socialmente responsável e são empresas que possuem um comprometimento relacionado ao meio ambiente, às questões sociais e de governança, que é ESG. Então, ou seja, esses jovens exigem das empresas que elas atuem de uma forma muito transparente, uma forma diferenciada, com uma relação de uma forma muito prática aos valores, a medidas responsáveis relacionadas a perder, né, aquilo que era algumas referências do passado e passarem a ter essas novas referências como os principais valores, principais políticas. E com isso, elas geram muito mais confiança, né, em relação aos consumidores e, consequentemente, à sociedade em geral e todos os stakeholders. Então, ou seja, a geração Z tem uma importância fenomenal nesse novo momento, nesse novo mundo, nessa nova conscientização global relacionada à implementação de práticas voltadas para a inovação, desenvolvimento de produto e etc. Então é muito bacana como a geração Z está ajudando as empresas, de uma forma geral, a implementar ESG. Isso em todas as áreas da empresa. Né? Quando a gente pega desenvolvimento de produto, áreas de P&D, principalmente melhorias de processos, ou todas as outras áreas, inclusive relacionada ao RH, essa geração ela tem um papel fundamental na mudança de comportamento organizacional e daí por isso que ela é fundamental na questão de governança. Então quando a gente pensa em ESG, é muito bacana, é muito importante que a gente possa trazer esses stakeholders, digamos assim, que tem um papel fundamental na resolução de novos problemas, né? Uma mudança de cultura, uma mudança de comportamento, principalmente quando a gente está falando de governança. Então, ou seja, o primeiro ponto, né, que essa geração traz para a gente é como desenvolver novas soluções voltadas para a ESG. É uma geração que tem uma mentalidade muito criativa, muito inovadora, porque convive com uma internet e um turbilhão de informações constantemente e é muito útil para as empresas na busca de soluções sustentáveis e socialmente responsáveis, porque elas interagem com os consumidores de uma forma muito dinâmica, de uma forma que é intrínseca ao negócio, ao relacionamento e a todo o comportamento delas. Elas já convivem no dia a dia, né, com essas pessoas de uma forma geral que vão conviver com as marcas, com os produtos. E daí elas têm uma percepção de valor extremamente diferenciado. Então a primeira coisa, né, que essa geração traz para a gente é a possibilidade de desenvolvimento de soluções inovadoras seguindo uma política de ESG. A segunda coisa é como ela influencia na tomada de decisão. Imagina que você tem um colaborador, esse colaborador é extremamente jovem e ele tem uma percepção de valor em relação ao meio ambiente, às questões sociais e legais e a toda a governança. E ele traz esses valores, essa política, essa percepção, né, não só da sociedade, mas principalmente do convívio dele no dia a dia. Com isso, ela começa a tomar força e ser muito mais significativa em relação à economia e influenciar a decisão de compra das pessoas. De uma forma geral, ele traz isso para a empresa de forma que a empresa começa a pensar nesses novos valores como uma política de investimento. Como é que ela investe de forma que ela traga isso para o dia a dia, para a cultura organizacional, para o comportamento dos colaboradores de uma forma geral, e com isso ela faça com que ela ganhe preferência em relação a novos consumidores, mas aqueles consumidores que já conhecem a marca. Então, ou seja, ela pode gerar muita oportunidade de negócio, é uma geração que tem a capacidade de influência e, consequentemente, gerar oportunidades de negócio, seja para os consumidores atuais, seja para novos consumidores. Então, em resumo, a influência na tomada de decisão que essa geração Z traz para o desenvolvimento do negócio, para o desenvolvimento de produto e para novos mercados, ela é sensacional. Uma outra coisa é que essa geração ela
desde o início, ela nasceu, né, com uma percepção de valor completamente diferente, né, e ela foi criada com isso, ela foi ensinada com isso, e ela tem como uma grande política, um grande valor, uma relação, né, de prática, um convívio, né, com a divulgação de informações, que ela conviveu com a internet desde que ela nasceu. E ela começa a ver de uma forma muito mais transparente, muito mais social, muito mais legal, todas as questões que estão muito claras para elas, com objetivos muito definidos, muito específico e ao mesmo tempo, consequentemente, muito transparente. Então, ou seja, todas as práticas de ESG, principalmente a gente vê constantemente em jornais, em veículos de mídia, e principalmente na rede social, as questões ambientais, as questões sociais, as questões legais e, por que não, de governança, né? Então, essa transparência, esse clamor pela verdade, pela transparência, pelos princípios e pelos valores, está muito relacionado a tudo que essa geração acredita que seja o melhor, o mais vantajoso, né, e o mais correto para a sociedade como um todo. Então, uma das coisas que essa geração traz como grande percepção, né, e que no passado a gente sempre pensou nisso, mas a gente não tinha as ferramentas. É bacana que hoje a gente tem muitas ferramentas de divulgação, muitas ferramentas de mídia, e isso de uma forma muito instantânea, muito real, muito pragmática. E por isso essa geração cobra tanto a transparência, a verdade acima de tudo. Uma outra coisa que o principal talvez dessa geração para apoiar as empresas, né, nesse novo momento, a geração Z cobra muito e pede muito e ajuda muito as empresas em relação a apoiar as empresas com propósito. É legal quando a gente vê uma geração Z atraída em empresas que têm um propósito muito claro, muito definido e com valores que são percebidos pela sociedade como um todo. Então, as questões de ESG, é fundamental que as empresas adotem práticas socialmente responsáveis e sustentáveis para atrair e reter talentos. Porque esses talentos, da mesma forma que eles ajudam as empresas a implementar ESG com uma nova governança, eles também valorizam muito as marcas, os produtos, tudo que está relacionado a isso que eles valorizam, né? Tudo que eles acreditam, tudo que eles entendem que seja verdade, que eles acreditam que sejam transparentes. Então, se a gente pegar, inclusive, as crianças de hoje, né, são crianças extremamente muito mais conscientes, né? Se a gente pensa em relação à energia, à água, a produtos. Então, são crianças que têm uma percepção do que é certo, do que é errado, do que é transparente, do que é verdadeiro, muito maior do que quando nós éramos crianças. Então, é fundamental, quando a gente pensa em implementar, né, políticas e mudar algumas coisas relacionadas à nossa empresa com políticas de ESG, que a gente tenha a geração Z como referência, né? Essa geração Z é uma geração que ela está trazendo uma outra percepção de valor em relação ao nosso negócio. É isso, muito obrigado, curte, e no próximo vídeo vamos estar falando sobre outros negócios, outras políticas e principalmente sobre inovação e tecnologia. Como vamos desenvolver nossos negócios nesse momento de tanta inovação e tanta tecnologia. Um forte abraço, tchau, tchau.